Romanos 7, do 7 ao 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, estamos diante da Tua palavra e nós precisamos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Então abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais para a Tua palavra e que possamos aprender nessa noite uma porção da Tua palavra e também colocarmos em prática. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o que vocês já estudaram aqui? Vocês estão estudando já o livro de Romanos há um bom tempo e eu vou fazer um resumo em uma frase de cada capítulo. Eu sei que é difícil, mas tá bom? Então, capítulo 1, o que Paulo está falando? Paulo mostra que toda a humanidade é culpada diante de Deus, pois rejeitou a verdade e se entregou à idolatria e ao pecado. Vocês lembram do capítulo 1? Vai falar isso. Capítulo 2, Deus julgará todos com justiça, tanto judeus quanto gentios, e a verdadeira circuncisão é a do coração pelo Espírito. Capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Estou resumindo bem básico aqui. Capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras, mostrando que a salvação é pela graça e acessível a todos os que creem. Capítulo 5, pela fé somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus, pois Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Capítulo 6, fomos libertos do pecado e unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, para vivermos uma nova vida em santidade. E o capítulo 7, que vocês começaram a estudar semana passada, Paulo explica o conflito interior do cristão. Se você já leu o capítulo 7, você vai perceber que existe um conflito. Embora a lei revele o pecado, somente pela graça de Cristo podemos ser libertos do domínio do pecado. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a lei e o pecado. Semana passada o Pedro falou sobre a alegoria do casamento. Lembra disso? Que a mulher, ela está presa ao marido ainda quando ele vive. Então, essa questão da lei e do pecado, aquela alegoria, se você não ouviu aquele estudo, foi muito precioso, então você pode depois assistir aí pelo YouTube. Então, Paulo está escrevendo aqui a esses amados de Roma, santos, como ele sempre fala, e também está escrevendo isso a nós. Nós também somos participantes da Igreja de Cristo. E nós também somos santos em Jesus Cristo. Mas existem, às vezes, questões que ainda não estão claras para nós. Como também para essa igreja que não estava clara.
Essa igreja aqui ela era formada de gentios, de judeus, e aí imagina a mistura. Os judeus com as suas tradições, os gentios com as tradições deles, e aí forma-se uma igreja. Então existem muitas questões e muitas dúvidas. E aí Paulo vai tratar exatamente dessa questão da lei aqui. Então a influência do judaísmo era muito grande nessa igreja. E provavelmente Paulo deve ter pensado que eles poderiam achar que a lei é má. Ah, mas a lei é muito má. Ou ainda que a graça se opunha à lei. Olha, eles estão em brigas ali, em lados opostos. Ou mesmo que a lei e o pecado são sinônimos. Não, eles são parecidos, é tudo a mesma coisa, está tudo certo. Então, pode ser que sejam essas questões, pode ser outras, mas Paulo vai explicar a questão da lei e a questão do pecado e o papel de cada uma delas. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos discorrer nesses capítulos aí, no capítulo 7, do verso 7 ao verso 13. Então, começa assim. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo começa com uma pergunta para esse povo aqui, para esses irmãos lá de Roma. Será que a lei é pecado? Aí ele responde, de modo nenhum. A lei não é pecado. Por que ele fala isso? Porque nessa mistura entre os gentios e entre os judeus conheciam a lei de Deus. E não sei se vocês se lembram, mas eles dividiam essa lei em 3 grandes grupos, vamos chamar assim. A lei moral, que é os mandamentos, né, que refere-se ao caráter de Deus. Então, os mandamentos apontam para o caráter de Deus. Os judeus conheciam bem isso. As leis cerimoniais. As leis cerimoniais eram aquelas que estavam envolvidas no templo, no sacrifício, em todo aquele movimento para que aquele pecado fosse sanado. Vocês lembram dessas questões, né? Então não vou entrar em detalhes. E ainda existia a lei civil, que era a lei civil que era para padrão de justiça, de ordem social para Israel. Agora a pergunta é, qual lei que foi abolida? Todas as leis foram abolidas? A lei moral, os mandamentos não foram abolidos. A lei cerimonial, sim, porque em Cristo se encerrou as cerimônias. Não precisa mais de sacrifício, não precisamos mais de um sacerdote, de um sumo sacerdote para chegarmos a Deus. Agora nós temos um acesso livre ao trono da graça. Lembra daquele véu que separava, que se rasgou? Então hoje nós temos acesso. Você não precisa de um pastor, de um padre, de um bispo, de um diácono para você falar com Deus. Nós temos acesso direto ao trono da graça. Irmão, dá para perceber o privilégio que é isso? Nós termos acesso direto ao trono da graça. E você não precisa de estar na igreja. Você pode estar em qualquer lugar que você tem esse livre acesso ao trono da graça. Então, sabendo que os seus leitores entendiam dessas distinções, Paulo continua o verso aí, ó. Mas eu, porque ele está falando aqui como judeu, não é isso? Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então aqui nós queremos já pontuar 2 princípios importantes. Primeiro, a lei de Deus não é pecado. Deus não é criador do pecado. E o segundo, a lei de Deus não conduz o homem ao pecado. Então poderia haver uma situação ali, mas a lei é que me levou para o pecado. Ah, mas a lei é um fio condutor para o pecado. Isso não é verdade. Então nós vamos discorrer nesse assunto aqui. Eu quero que vocês gravem isso. Então, o que é pecado? Pecado, primeiramente, todo pecado é contra Deus. Eu posso pecar contra o meu corpo, porque se eu sou um regenerado, eu habito, o Espírito Santo habita em mim, então eu sou templo do Espírito Santo, então eu posso pecar contra Deus, eu posso pecar contra o meu corpo, que é templo do Espírito, e eu posso pecar contra o meu próximo. Eu posso ofender o meu próximo e posso pecar contra ele, certo? Então, pecado é o quê? Errar o alvo, desviar-se do caminho,
ofender a santidade de Deus, violar, desobedecer. Então, por isso que o maior pecado é não crer em Jesus Cristo. Lembra lá quando ele falou que deixaria o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Do pecado porque não crê em mim. Então, pecado, na sua definição mais global, é não crer em Jesus. Ah, mas o pecado não é matar? Isso são obras do pecado, não roubar, essas coisas, não mentir. Mas a essência do pecado é não crer em Jesus. Porque se nós temos a vida de Cristo em nós, aí nós vamos cumprir a lei de Deus. Então nós vamos caminhando aqui. A lei define o pecado e também o provoca. Olha que interessante isso aqui. Confrontado pela lei, o pecado assume o caráter de rebelião de tal forma que as pessoas têm prazer em transgredir os mandamentos a fim de demonstrar sua independência. Põe uma placa ali, não entre. Todo mundo vai querer entrar por aquela porta. Ali nós já falamos várias vezes que essa porta de saída lateral não é para ser usada durante o culto por causa da gravação, né? Ali dos sinais e tal. Mas o pessoal passa e abre a porta. Entendeu? Por quê? Porque nós temos prazer de transgredir a lei. Você não tem prazer de transgredir a lei? Às vezes nós queremos transgredir só para mostrar que nós somos mais fortes que a lei. Nós vamos caminhando aqui. A lei revela quem o homem é diante de Deus. Porque se não tivesse a lei, não haveria pecado. Se eu não soubesse que eu não posso passar por aquela porta, eu vou passar. Não tem nada que me impede. Agora, se tem uma placa que está dizendo para mim não passar, e eu passo, é porque eu sou desobediente. Então, o homem natural, sem a vida de Cristo, ele é incapaz de obedecer à lei divina. O homem natural não consegue. Os mandamentos de Deus são pesados para ele. O próprio texto aí, ele vai citar o exemplo da cobiça, né? Está lá em Êxodo 20, se você quiser abrir, ou eu vou ler aqui, Êxodo 20, verso 17. O mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então vamos aplicar isso daqui. Se nós obedecermos esse mandamento, nós vamos viver em paz. Por que Deus falou para a gente não cobiçar todas essas... E ele é né? Tem os detalhes aqui. Ele vai falando de cada coisa. Não é para cobiçar a casa, o servo, a serva, o boi, o jumento. Ah, mas eu não ando de jumento hoje. Não, mas você anda de carro. E o seu irmão às vezes está andando de BM, de Audi, sei lá do que aí. Esses novos carros japoneses que tem aí, né? E aí você vai fazer o quê? Vai se alegrar com o jumento que o seu irmão está andando, ou vai cobiçar o jumento dele? É o que a palavra está falando. Então, cobiçar é desejar algo que pertence a outro. Ansiar por aquilo que às vezes Deus não nos concedeu ainda. Então, mulheres e homens, às vezes... a menina ou o rapaz está namorando uma pessoa, nossa, mas é muito lindo aquela pessoa, é muito maravilhosa, eu quero ele para mim, eu quero ela para mim. Isso é cobiça. Nós devemos nos alegrar, puxa, que bênção, que alegria, aquele casal ali está namorando, que bom, Deus abençoe que eles formem uma família. Mas o pecado, né, e o inimigo vai vir soprar, aquele rapaz, aquela moça não é para ele, é para você. Isso que o inimigo vai fazer na nossa mente. Vai impulsionar esse desejo, que é contra Deus primeiramente, e vai também ferir o próximo. Isso é sutil, gente. Isso acontece, e às vezes tem um amiguinho, uma amiga que vem, não, mas ela não combina com ele, ele não combina com ela, combina com você. O inimigo é ardiloso, e muitas vezes nós caímos nas armadilhas de Satanás. Por isso nós precisamos estar sempre com a palavra na memória, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Então, qual que é o correto? Nós nos alegrarmos com essa pessoa. O correto é trabalhar. Então, se a pessoa lá tem aquele carrão bonito, eu vou trabalhar, Senhor, me abençoa para que eu também consiga comprar um carro parecido com aquele, ou até um melhor, por que não? Mas não cobiçar aquilo que é do outro. Então a cobiça ela é traiçoeira, ela abre caminho para outros pecados, inclusive que ferem o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, como é o caso do adultério e da prostituição. Então a cobiça parece que é uma coisa bobinha, mas ela pode nos levar para caminhos perigosos. E o detalhe, mas eu estou em Cristo, se eu cobiçar eu peço perdão. Está tudo certo, você pede perdão, porque Deus perdoa. Ele já se esqueceu dos pecados passados. E Ele vai te perdoar, se você está em Cristo. Mas acontece que o fruto desse pecado vai ser colhido. Muitas vezes, nós somos perdoados por erros que a gente comete, por escolhas que nós cometemos. Mas o problema é que tem o fruto disso aí, tem o desenrolar desse pecado. E tem outro detalhe, o inimigo, ele é astuto, ele vai vir na sua mente com a culpa e o peso do pecado, porque ele é acusador. Então cuidado, irmãos, cuidado quando o inimigo vier com propostas boas para vocês. Não, isso aqui não tem problema não, isso aqui vai dar tudo certo, ninguém está vendo. Lembra do pecado de Davi? Ele cometeu adultério, ficou quietinho, quase um ano ali, de boa, reinando, indo lá no templo, apresentando o sacrifício, até que o profeta chega e mete o dedo na cara dele, e fala, você é esse homem que pecou. Então nós temos que ter cuidado com o pecado. Então, a lei é portanto para o nosso bem, e não para o nosso mal. Então, de novo, quero deixar claro que a lei de Deus não conduz o homem ao pecado. O homem peca porque é escravo do pecado. Se você está em Cristo e você peca, é porque você é desobediente. É porque você não ouviu a voz do Senhor. Agora, o homem natural, ele peca porque ele tem prazer no pecado. Se nós estamos em Cristo, nós não temos prazer no pecado. Mas nós podemos tropeçar, ser enganados e cometer um pecado. Mas nós temos o trono da graça a quem recorrer. E o Espírito Santo também vai nos dizer, não pense que você, quando for tentado e cair num pecado, você não vai ter a oportunidade de parar. Você vai ter. Porque o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai falar, isso aqui não é de Deus. Isso ofende a santidade de Deus. Nós precisamos de aprender a ouvir a voz do Senhor, porque Ele fala conosco. Agora eu pequei por desobediência. Eu posso ir diante de Deus, mas as consequências, elas vão vir também. Por isso que nós precisamos de estar alerta. Lembra lá de Efésios 6, da armadura? Revestidos, o capacete, porque os dardos inflamados, o escudo da fé, a couraça, os sapatos, tal, a espada do Espírito. Nós precisamos de estar alerta, irmãos. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. No Antigo Testamento, a lei era o meio de alcançar uma vida abençoada e segura. Então, eles tinham as leis de Deus e eles tentavam cumprir para que eles pudessem ter ali um relacionamento bom com Deus e um relacionamento bom com o próximo. E vocês lembram que as leis estavam divididas em duas tábuas. Uma tábua que era os 4 primeiros mandamentos em relação a Deus, os 4 primeiros mandamentos, então é nesse sentido, e os outros 6 nesse sentido, que é em relação ao próximo. Percebe aqui o movimento da cruz? Então, se eu conseguisse cumprir a lei de Deus, eu estava bem com Deus. Se eu conseguisse cumprir a lei para com o meu próximo, eu estaria de bem com o meu próximo. Mas o problema é que o homem,
naturalmente falando, ele não consegue cumprir as leis de Deus. Ele até se esforça, ele até tem boa intenção, mas ele não tem coração para isso. E o homem natural, então, ele é escravo do pecado, ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. E quando a lei diz não, porque a lei vai dizer não, não é não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não terás outros deuses diante de mim, é não, não é não. Mas o que acontece? O pecado desperta o desejo pelo proibido. Por que não? Por que não? Né? Então isso é consequência da natureza pecaminosa resistindo à santidade de Deus. Quando já questiona esse porquê não, é porque você está no centro. Se eu questiono a palavra de Deus, é porque Cristo não está no centro. Quem está no centro sou eu. Eu que sou orgulhoso, que sou soberbo, que sou arrogante. Então, ou seja, a expressão sem lei está morto o pecado, quer dizer que o pecado estava latente e não inexistente. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus, mas o pecado está lá. Ele não sabe que é pecador, mas o pecado está lá. Ele não se vê escravo do pecado, mas ele é escravo do pecado, porque ele não consegue abandonar o pecado. Entende isso? Então significa que esse pecado, ele existe, mas ele não tem essa percepção diante de Deus que isso é pecado. Por isso que ele vai falar, sem a lei estava morto o pecado. Quer dizer, se a lei não me falou nada, eu estou de boa, não é pecado. Ninguém me disse que não é pecado. Entende a situação desse conflito da lei e do pecado aqui? Está difícil ou está indo bem, gente? Está fácil de entender? Está tranquilo? Então, verso 9: outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Olha o que aconteceu. Ele não sabia que era pecado. Quando a lei vem e diz que é pecado, ele percebe que ele está morto diante de Deus, porque ele não sabe. Então a lei não gera o pecado, tampouco induz ao pecado, mas o que ela faz? Ela expõe o pecado. Ela mostra que o homem por si só é incapaz de obedecer a Deus. Mas o judeu acreditava que podia alcançar a vida eterna pela obediência à lei. Então ele tentava cumprir a lei, mas ele não conseguia. Mas Paulo demonstra que isso é impossível sem Cristo. Nenhum de nós aqui vai conseguir cumprir a lei se não estiver em Cristo. Vocês lembram do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não se assenta, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O bem-aventurado, o homem natural, ele não é bem-aventurado, ele não é feliz. Ele vai buscar a felicidade dele em coisas desse mundo, nos prazeres, no dinheiro, no trabalho, em tantas coisas, né? Para preencher. Agora, aquele que está em Cristo, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele sabe se alegrar com o pouco, ele não vai cobiçar o que é dos outros, ele se alegra em Cristo. Então, a lei não induz o homem ao pecado, ela apenas revela o quanto ele já é escravo do pecado e que está morto diante de Deus. Se você perguntar para uma pessoa aí fora, um amigo, alguém, se ela sabe que ela está morta diante de Deus, ela vai achar que você é louco, porque ela não tem noção. A Bíblia fala lá em Romanos mesmo que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Você falar para uma pessoa que Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás, atraiu ela no corpo dela e fez ela morrer e pagou a dívida, isso é loucura, porque ele fala, que dívida que eu tenho? Eu não contraí dívida nenhuma. O que eu tenho a ver com Adão? Adão, 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, o que eu tenho a ver com Adão? Quem é Adão no pão da fila? Né? Na fila do pão? Quem é? Não tem nada a ver com isso. Mas por quê? Porque isso é loucura, não entende. Agora, quando o Espírito Santo de Deus
traz a revelação, essa pessoa vai perceber que ela estava em Adão. E que o pecado de Adão é o pecado dela. Mas que houve uma solução. E a solução foi Cristo, que também pagou esse pecado. E aí o verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então Deus deu os mandamentos para que o povo vivesse em harmonia com Ele, que são aqueles 4 primeiros mandamentos, e em harmonia com o próximo, que são os outros 6. Mas Paulo reconhece que para o homem natural, esses mandamentos se tornaram instrumentos de condenação. Repetindo, porque o homem natural não consegue cumprir a lei de Deus. E qual que é o resultado desse não cumprimento? É a morte espiritual. Então o pecado vai revelar para esse homem que ele está morto espiritualmente para Deus. Vou dar um exemplo prático aqui. Maioria que dirige? Maioria, né? Dirige. Ou alguns estão aí para tirar carta. Aí você está na rodovia, vamos pegar uma rodovia de 110 por hora. Qual é a velocidade que você deve andar em uma rodovia de 110? Me ajudem aí. Fala, gente. Quanto? 125? 110, não é? Se a velocidade máxima é 110, você que dirige há mais tempo aí, quanto que eu devo andar? Deveria andar a 110. Mas o que acontece? Olha como que o pecado é. Olha como que o inimigo é astuto. Para, 110. Olha essa retona. Olha o carro que você tem. Tração nas 4 rodas. Olha a estabilidade desse carro. Quando eu aprendi a dirigir, gente, era Jeep, Corcel, Belina, Kombi. Aquilo não tinha estabilidade nenhuma. Agora você pega um carrão hoje aí, 110, você está suave. Então, o inimigo vem, pisa nesse negócio aí, cara. O carro está pedindo, né? E às vezes você está com um amigo do lado, está com medo de correr? Né? Aí, o que eu quero dizer com isso? A placa de 110 te induziu a você correr? Ou ela te alertou que você não deve correr mais do que 110? Entende? O pecado e a lei. O pecado vai falar assim, a lei está dizendo que é 110. Mas, cara, para com isso. Olha o teu carro. Olha a largura do pneu, cara. Para. Você tem tração nas 4 rodas. Para com isso. Não está chovendo. E se estiver chovendo, você pode ir uns 130, 140. Então é assim, o pecado vai fazer isso. Ele vai tentar nos induzir. Mas o que eu quero dizer é que a placa não está induzindo você a correr mais. Você vai correr mais, sabe por quê? Porque você é desobediente. Mas se eu for a 110 por hora, eu vou chegar lá que horas? Tá, se você for a 180, você vai chegar quantos minutos antes? E qual o risco que você tem correndo a 180, 200 por hora? Uma vez eu estava voltando de Curitiba, eu estava com um amigo meu, e eu peguei o carro para dirigir e eu vim, né, tiozão, 110 por hora, a velocidade. Eu falei, você não vai pisar? Eu falei, não vou pisar não. A velocidade é 110. Aí ele, não, então deixa que eu dirijo. Aí eu vim pedindo misericórdia, né? Que o cara 140, 150. Então, a gente precisa de observar isso. Mas acontece o seguinte, se não tiver a placa, aí, não, então não tem placa, você vai nessas vicinais, não tem placa. Mas qual que é a placa, a velocidade nas vicinais, aí nas estaduais? 80 por hora. Mas se você está correndo a 130 e o guarda pega, você fala assim para ele, o policial pega, você fala assim, não tinha placa, eu não vi nenhuma placa. Você é eximido da multa ou você é multado? Você é multado, porque existe uma lei que fala que as rodovias estaduais 80 por hora. Então, se você estiver correndo mais, você vai ser multado. Percebe como que o pecado ele faz? Ele pegou a lei que é boa, que é santa, ele dá um migué aqui na cabeça do cara e fala
para você não cumprir. Porque se você cumprir, você está, poxa vida, isso aí foi feito, mas não é para você não, é para os outros. Tá bom? Então é assim com a lei. Ela não nos faz pecar, apenas mostra quem realmente somos sem Cristo. Então o problema não está na placa, está no motorista. Da mesma forma, o problema não está na lei de Deus, mas no homem que por natureza é rebelde e deseja transgredir. Eu posso, eu sei, eu tenho controle. Você não sabe, eu já fiz até curso de pilotagem. Eu sou bom. Né? O homem é desse jeito. Então, diante de Deus, não, para, Senhor, eu não fiz nada de errado. Eu sou um bom filho. Olha aí, olha que menino exemplar, estudioso. Olha aqui, passei na faculdade no primeiro vestibular. Eu sou o cara. É assim que o pecado faz. Então você se basta. Mas o pecado vai te mostrar, a lei vai te mostrar que você, sem Deus, você não se basta. Você não é nada e você vai para o inferno com a sua arrogância. Da mesma maneira que se bater a 180, 200 por hora, pode ir também para algum lugar aí. No mínimo para o hospital, né? Então, a função da lei. A lei tem a função didática e espiritual. Ela mostra ao homem sua real condição diante de Deus. Ela não é um instrumento de salvação, mas é um espelho da santidade divina e um tutor que nos conduz a Cristo. Aí, Gálatas 3:24, vai dizer assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a ponte, a lei, ela vai ser uma ponte, um pedagogo, um condutor para nos levar a Cristo. Porque a lei mostra que você não é capaz de cumprir, mas ela aponta para quem cumpriu a lei, para quem é possível, que pode te salvar. Então, sem a lei, o homem se acha justo. Com a lei ele percebe o abismo que o separa de Deus. Então é nesse ponto que o Evangelho mostra a sua eficácia. Ele oferece o que a lei exige, mas o homem não pode cumprir. A justiça perfeita diante de Deus. Nós não vamos alcançar justiça diante de Deus com nossos próprios méritos. A justiça de Deus só é possível por meio de Cristo, porque ela vai ser imputada em nós. Então, verso 11, olha o engano do pecado. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. E Charles Swindoll diz assim, Paulo quer dizer, eu não sabia que estava morrendo pela doença do pecado, até que a lei revelou minha condição terminal. Além disso, a lei revelou que eu amava minha doença, o pecado, e faria qualquer coisa para mantê-la. Eu era como um morto-vivo. Ao apontar meu problema, a lei demonstrou que eu estava vivendo debaixo de uma sentença de morte. Todas as pessoas que estão fora de Cristo, elas estão com uma arma apontada para a cabeça. Elas estão com a sentença de morte, mas não é apenas uma morte física. É uma morte espiritual, uma sentença de separação eterna de Deus. Vocês percebem o privilégio que nós temos, irmãos? Se você está em Cristo, olha o privilégio que você tem. Antes você era um morto-vivo. Você assiste aquele filme doido lá, daqueles mortos-vivos lá, né? Talvez alguns gostam aí, daquele troço lá. Mas aqueles mortos-vivos. E o mundo hoje está cheio de morto-vivo aí. Pessoas que acham que estão de boa, porque estão com a saúde boa, com dinheiro, com carrão, com namorado, namorada, com mulher, e usufruindo da vida. Mas será que estão vivos mesmo? Mortos para Deus, vivos por pecado. E a condenação é certa, porque só existe dois caminhos: ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo. Se você estiver em Cristo, vida eterna. Se estiver fora de Cristo, condenação eterna.
Então a lei é a ferramenta de diagnóstico de Deus. Seu propósito é expor a doença do pecado e nos confrontar com o prognóstico. A doença é mortal se não for tratada. O homem natural que nasceu sem Cristo, se ele continuar sem Cristo, é morte eterna. Mas ela é curável, porque Cristo já fez isso lá na cruz do Calvário. Por isso que nós precisamos de anunciar o Evangelho para as pessoas, para os seus amigos lá na faculdade, onde você trabalha, anunciar Cristo. Não tente convencê-lo, apresente a obra de Cristo. O Espírito Santo é que vai convencer. Porque essa pessoa que está nesse caminho rumo à morte, rumo a um abismo, o mínimo que nós podemos fazer é avisar para essa pessoa que ali tem um abismo e ela vai cair. Então anuncie o Evangelho de modo simples. Fale o que Cristo fez por você e em você e que está fazendo ainda. E fale para essa pessoa, aponte para Cristo. Mas não é para trazer para você, é para apontar para Cristo. E o Espírito Santo vai fazer essa obra. Então, o pecado toma algo que é bom, a lei, e usa contra nós, mostrando a nossa incapacidade e produzindo culpa. Porque todo pecado vai produzir culpa. Então o pecado é enganoso e mortal. Ele promete prazer, mas entrega a morte. Promete liberdade, mas aprisiona. Drogas é assim. Não, cara, é só uma bolinha, é só um cigarrinho, é só uma fumada, uma cheirada. Que isso aqui não, você vai sair você vai ficar de bem. Você vai ver como você vai viajar. Vai viajar para o inferno. Não tem outro jeito. O pecado é enganoso, porque ele não vai falar das consequências depois, do vício, que você vai ser viciado, você vai perder tudo, você vai roubar para conseguir aquilo, você vai decepcionar seus pais, seus amigos, sua esposa, filhos. Então, primeiro assim, não, é bom, é uma viagem, fiquei malucão aí, doidão, mas a consequência do pecado não fala. Em Romanos 5:20 ele fala assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então saiba de uma coisa, não existe pecado algum que Cristo não possa perdoar. Não existe pecado maior do que a obra que Ele fez na cruz. Porque às vezes você pode encontrar uma pessoa e pensar assim: mas para mim não tem jeito, eu já estou nessa vida maluca, eu já estou perdido. Tem jeito sim. É só você morrer em Cristo Jesus. É só o Espírito te mostrar que você morreu em Cristo. E a sua vida vai mudar. Então, o inimigo ele vai usar geralmente ele usa duas situações. Primeiro, pela ilusão da bondade própria. Então ele vai falar assim, vai sussurrar: você é uma pessoa boa. O mal que você comete não é culpa sua. É culpa das circunstâncias, das pessoas, do ambiente. Vocês assistiram a mensagem do Márcio Freud semana passada? Depois assistam de manhã lá, que ele vai falar ali das 4 correntes ali. Tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então o inimigo vai assim, ele vai sussurrar. Essa mentira alimenta o orgulho e encobre a necessidade da graça. Então você é bom, você não fez nada de errado, você está fazendo isso aí porque seus pais, por causa da namorada, por causa do filho, por causa do vizinho, por causa do governo, por causa da política. A culpa nunca vai ser sua. A culpa vai ser sempre do outro. O pecado age desse jeito. Mas é mentira. Porque a palavra diz assim: não há um justo nenhum sequer. E se o inimigo está falando que você é justo, é mentira dele. Agora, se a palavra disser que você é justo, isso é verdade, porque você foi justificado em Cristo. Percebem, gente, como é mentiroso? A outra maneira é assim, pela desesperança e condenação. Você é um caso perdido, Deus não vai te perdoar, você já está condenado mesmo, agora vai para a galera, peca mesmo, coloca tudo o teu desejo para fora. Vocês percebem que ele vai usar ou a justiça própria, que você é bom e você está fazendo isso aí, mas você não é mal no interior teu, você tem algo de bom, ou tipo assim, não tem mais jeito para você, mete o pé na jaca mesmo. Entendeu? Nós temos que ter cuidado com esses extremos aí, porque Satanás é esperto.
Mas aí, sabe como é que o Evangelho responde? Lá em 1 Timóteo 1,15, ele vai falar assim, ó, 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem é que Cristo veio salvar? Pecadores. E se você não se acha pecador, Ele não veio para você. Ele veio buscar os que são pecadores. Mas aí o inimigo vai dizer, não, você não é tão pecador assim. Você comete um delitinho aqui, ali e tal, né? Mas, na média, você vai para o inferno. Né? Não existe média no reino de Deus. E o verso 12, para nós indo para o final já. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então a lei é santa porque vem de um Deus santo. Ela é justa porque reflete o caráter justo de Deus. E ela é boa porque foi dada para o nosso bem. Então a lei não foi dada para o nosso mal. Não é para proibir. Ah, mas tudo é proibido, eu não vou ser crente não. Porque tudo é proibido, lá vocês não podem fazer nada. Ô idiota, nós podemos fazer tudo. Porque tudo me é permitido diante do Senhor. Mas nem tudo me convém. Entendeu? Você pode mentir? Porque você está... Pode mentir. Quem é que disse que você não pode mentir? Você pode mentir. Mas você vai mentir? Não, porque o amor de Deus está em você. E você vai obedecer o mandamento de Deus, que diz para não mentir. Entende? Então nós temos liberdade, gente. Aquele que está em Cristo tem liberdade de escolher fazer o certo ou fazer o errado. Se ele fizer o certo, ele está em obediência ao Senhor. Se ele fizer o errado, ele está em desobediência ao Senhor. Ah, então eu vou perder a salvação. Você não vai perder a salvação porque você desobedeceu. Mas você vai ter consequências dessa desobediência. Certo? Então o problema nunca esteve na lei, mas no coração humano. O pecado transforma aquilo que é bom em instrumento de condenação. Não por culpa da lei, mas pela natureza corrompida do homem. O pecado, porém, usa aquilo que é bom para causar a morte. O mandamento que conduz à vida, ou seja, a Cristo, se torna uma sentença de morte para o homem natural, não por culpa da lei, mas porque o homem não tem poder para cumprir. Vocês estão percebendo que eu estou batendo nessa tecla? Porque o homem natural não tem condição de cumprir. Agora, aquele que está em Cristo, Deus vai nos capacitar a amar a lei do Senhor e a cumprir a lei do Senhor. Tá bom? O verso 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligna. Então, Deus, em sua sabedoria, permitiu que a lei revelasse o verdadeiro rosto do pecado, para que o homem reconhecesse sua total dependência da graça. E Jesus deixou o Espírito Santo para isso, para convencer o homem do pecado, que ele é um pecador. Por isso que nós falamos que não é o pregador, nós não temos poder de convencer ninguém do pecado. Só quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. E repetindo, nós como cristãos, nós temos que testemunhar para as pessoas, mas o convencimento ele vem do alto. E lá em Romanos 10,4 vai falar assim, porque o fim, vocês conhecem o texto, porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo que crê. Jesus é o cumprimento da lei no que diz respeito a fazer algo para alcançar a salvação, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Então Jesus encerrou a lei, nós não precisamos de cumprir mais lei nenhuma, não. O homem, no Antigo Testamento ali, a pessoa queria cumprir a lei para alcançar Deus, para alcançar o favor de Deus, para ter paz com Deus, para ter paz com o próximo, mas ele não conseguia. Agora Jesus veio cumprir toda a lei, certo? E ele encerrou. Então você não precisa mais de cumprir a lei para alcançar o favor de Deus.
Nós agora temos livre acesso ao trono da graça por causa da obra que Cristo fez por nós e em nós. É por isso. Então você não precisa mais se esforçar para não matar, não roubar, para não ter outros deuses, para não adulterar, para não cobiçar. Porque isso agora ficou em segundo plano. Porque a vida de Cristo agora está em você. Você agora tem prazer na lei do Senhor. Voltando para o Salmo. E na sua lei medita de dia e de noite. Aqui é um alerta. Quanto tempo você investe nesse relacionamento com Deus? Na palavra. Ah não, todo sábado à noite eu estou lá no culto de jovens, na reunião dos jovens, eu venho no domingo à noite, domingo eu estou dormindo, mas domingo à noite eu venho, então 2 vezes por semana eu estou ali na palavra. Ó. Quem que come e se alimenta aqui só 2 vezes por semana? Onde é que você tem buscado o alimento? Você tem que se alimentar, se você quiser crescer saudável, não é isso? E a palavra é o nosso alimento espiritual. Então é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Invista tempo. Escolha um tempo ali, de preferência na parte da manhã, que à noite você chega cansado da faculdade, você já está com a cabeça, mas tira um tempinho, acorda 10 minutinhos mais cedo, medita na lei ali, na palavra, conversa com o Senhor, coloca os teus planos, coloca os teus anseios diante do Senhor. Então, a lei é o raio-x da alma. Ela mostra o que está errado, mas não cura. Somente o Evangelho de Cristo cura. Vou dar mais um exemplo aqui. Você está andando no lugar, você vai lá no acampamento Canaã. Vocês já fizeram aqueles esquema de apagar a luz, né? Para fazer busca de alguma coisa. Então você tem que ter um farolete, não tem? Um farol, uma lanterna ali. Na minha época era farolete, hoje é lanterna. Então tá, você tinha que ter uma lanterna ali. Aí você tem que ter a lanterna. O que a lanterna vai fazer? Ela vai iluminar o teu caminho. Então se tem uma pedra lá, você vai ver que tem aquela pedra e você vai desviar daquela pedra. Ou tem um buraco, um degrau. Essa lanterna vai te ajudar na tua caminhada. Agora pega a lanterna e aponta para aquela pedra que está na sua frente e fica assim, sai pedra. Pega a lanterninha, sai, pode ser uma lanterna grande, sai pedra, ela vai sair? Não vai sair, porque a função da lanterna é somente mostrar onde está aquela pedra. A lei é a mesma coisa, ela vai apontar o pecado, mas ela não vai tirar o pecado. Não pense que se você cumprir a lei de Deus, que se fosse possível, você ficaria isento do pecado, porque não é possível. Da mesma forma que a lanterna não tira o obstáculo, a lei não tira, ela simplesmente mostra, revela. Essa é a função da lei. Então, a lei condena, Cristo liberta. A lei revela a morte, Cristo traz vida. Portanto, quando Paulo fala sobre a lei e o pecado, ele não coloca a lei como inimiga, mas como instrumento de revelação. Se vocês aprenderem isso aqui, está bom demais. A lei vai revelar o pecado seu. Ela nos mostra o tamanho da nossa falência espiritual. E o Evangelho nos mostra o tamanho da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando o homem olha para a lei, ele diz assim, eu não consigo cumprir essa lei. Mas aí o que Jesus responde? Eu consegui por você. E foi lá na cruz que eu fiz isso. Você estava morto, mas eu te dei vida na minha ressurreição. E aí Jesus convida, Mateus 11, 28, ele faz um convite para o cansado. E às vezes você pode estar cansado, eu estou vindo aqui na igreja, mas eu não entendo muito. Os caras falam negócio de perícope, falam umas palavras meio assim que eu não entendo. E como é que fica esse negócio? Aí Jesus fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
A lei não vai trazer leveza para você. Se você tentar cumprir a lei achando que você vai ficar leve, pelo contrário, você vai ficar mais pesado, mais sobrecarregado. Por isso que olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então a mensagem do Evangelho ela é gloriosa. A justiça que a lei exigida foi cumprida perfeitamente em Cristo. E aí agora surge uma perguntinha para nós finalizarmos aqui. Onde você está? Onde eu estou? Eu estou debaixo da lei ou estou debaixo da graça de Cristo? Cristo vive em mim ou eu ainda estou tentando viver uma vida religiosa, espiritual, para mostrar para o meu pai, para os meus amigos, para a namorada que eu sou uma pessoa boa? Quando Cristo é a nossa vida, nós não precisamos de nos esforçar para nada, porque Ele vem ser tudo em nós. Então, para você ser uma pessoa mais agradável, se Cristo for a sua vida, Ele vai tornar você mais agradável, porque tem os frutos do Espírito, alegria, paz, amor, domínio próprio. Aí, de vez de você correr 150, 180, você vai se manter no 110 por causa do domínio próprio. Senhor, hoje falou aí negócio de correr aí, e eu não sei porque eu estou olhando para você, mas você não corre não, né? Mas eu tenho o pé pesado, 45, né? Senhor, me dá domínio próprio, porque eu estou colocando não só a minha vida em risco, mas a das pessoas. Domínio próprio, a vida de Cristo vai trazer isso em nós. Então, é para você pensar, você está na lei ou está na graça? Se você estiver em Cristo, glória a Deus. Se você ainda está na lei, peça misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Muda a minha vida, muda o meu coração. Eu tenho sido arrogante, orgulhoso, soberbo. Eu tenho procurado resolver as coisas do meu modo. Eu não tenho buscado o Senhor. Eu não tenho entregado para o Senhor resolver as coisas. Então muda isso, faz de mim uma nova criatura. Vamos agradecer então a Deus por esse momento. Paizinho bendito, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E por mais que nós nos esforcemos, Senhor, somente o teu Santo Espírito é que pode trazer a revelação. Então nós clamamos isso para cada um aqui, que o Senhor traga a revelação da obra que Cristo fez, ao morrer na cruz, ao nos atrair no seu corpo, ao cumprir toda a lei para que nós pudéssemos ganhar a ressurreição, uma nova vida, uma vida que agora tem prazer na lei do Senhor. Então faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, e que Cristo seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém.